Ainda não começou. Ok, agora sim. Estamos iniciando a nossa hora júnior do dia 9 de março de 2021, tá, do Clube de Programação. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando agora, né? Vou pedir sempre a gentileza dos voluntários que quiserem abrir suas câmeras para a gente criar um clima um pouco mais confortável. Fica interessante, fica legal, né? Então fiquem bem à vontade para abrir suas câmeras. A gente pede que os microfones vocês mantenham fechados, né? Mas vocês podem abrir o microfone para falar a hora que quiserem, não precisa levantar a mão, até porque eu não sei usar direito esse negócio de levantar a mão. Pode também o pessoal levanta a mão e eu não percebo que levantaram a mão, então, assim, esse negócio eu não sei usar. Eu prefiro que vocês abram o microfone mesmo e falem, interrompam, que eu não ligo de jeito nenhum. Tá? Ainda mais aqui que é uma oficina. Então, por favor, fiquem bem à vontade mesmo, né? E me interromper a hora que quiserem. A gente vai fazer hoje a última oficina dessa série bem de introdução ao clube de programação e introdução à programação competitiva. Tá? Então, a gente viu nas 2 horas júniores anteriores, como é o projeto, como é a competição, né, como funciona o esquema de pontuação na competição. E também a gente viu um pouquinho de... Assim, a gente fez nosso primeiro programinha, né? A gente tinha aquele programinha lá do Hello World, que a gente implementou, submeteu, viu como abrir um editor de texto para escrever um código, viu como compilar no terminal, e foi tudo que a gente fez até agora. E hoje a gente vai continuar, então, seguindo nesse modelo mais usual das nossas oficinas, em que a gente resolve problemas, né? Tipicamente, a nossa oficina é uma coleção de problemas selecionados que a gente vai resolvendo um por um, mostrando para cada problema todo o processo de você interpretar o problema, de você elaborar a solução para o problema, de você codificar a solução que você encontrou e de você submeter e ganhar o balão. Essas são essas 4 coisas muito importantes. Tá? E uma precede obrigatoriamente a outra. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é interpretar corretamente um problema. Então, se você não conseguiu interpretar um problema corretamente, está com dificuldades de interpretar um problema corretamente, você tem que pedir ajuda do seu colega, tá? Não sai tentando resolver um problema se você não sabe qual é o problema que você tem que resolver. Isso parece meio óbvio, mas é comum até, quer dizer, não é raro haver esse tipo de situação numa competição em que um colega, um competidor pega um problema para ler, enquanto os outros colegas estão trabalhando em outros problemas, porque a prova é gigante e geralmente é dividida mesmo, né, durante a competição, para otimizar o tempo. E aí você pegou lá esse problema, você leu errado, interpretou errado, não se sentiu seguro da interpretação que você fez, mas você começa a tentar fazer, você começa a tentar achar uma solução para o problema. Jamais faça isso, jamais. Tudo bem, às vezes acontece de você interpretar errado e não perceber que interpretou errado. Daí, né, é complicado isso. Tá? Mas uma coisa que a gente até recomenda é evite, quando você vai pedir ajuda de um problema para um colega, né, quando vai entrar um outro membro do time naquele problema junto, porque você não conseguiu resolvê-lo sozinho, evite de dar muito spoiler do problema para o teu colega na competição. Eu já ouvi isso de vários competidores, que inclusive foram finalistas mundiais. Eles falavam assim, quando você vai chamar um colega, um dos outros 2 membros do time para entrar no problema junto com você só dá o texto para ele, mas você não fala nada. Porque se você tiver feito alguma confusão na interpretação do problema, você não vai induzir o teu colega a pensar errado. E tem uma outra coisa também, às vezes a gente, quando vai explicar um problema, a gente meio que já tenta explicar também a lógica da solução que a gente já imaginou. Só que a gente não conseguiu resolver o problema. Quem disse que aquele caminho pelo qual a gente está indo está certo? Né? Então, quando você tenta explicar assim, um problema para alguém, sendo que você não resolveu ainda, você pode já tentar induzir a pessoa, ainda que inconscientemente, a pensar errado igual você, e a tentar seguir o caminho que você está tentando seguir, mas que não vai dar em nada. Então, o melhor mesmo é a pessoa começar a ler o problema do zero, e aí vocês discutirem e convergirem e tentarem achar uma solução juntos. Então, primeira coisa, sempre interpretar o problema. Alguns problemas são muito fáceis de interpretar, outros nem tanto.
né? Existem, às vezes, alguma pegadinha, algum detalhe, às vezes uma palavra faz toda a diferença na interpretação do problema, então tem que ler com atenção, mesmo sob todas as circunstâncias que é a loucura de uma prova. Mas que se a gente for parar para pensar, quando se faz as contas, você pode pensar, uma prova com 15 problemas para resolver em 5 horas. Pois é, mas não são 5 horas, na verdade. São 15 horas, se você entender que são 3 integrantes no time para fazer aquela prova. Então, 5 problemas para resolver em 15 horas, quer dizer, dá tempo de você, pelo menos, ler com cuidado, com atenção os problemas, né? Então, fazer a leitura cuidadosa é importante. Claro que no começo a prova é uma loucura, geralmente você sai caçando o problema mais fácil, que você nem lê direito, você faz uma leitura diagonal, meio que vê ali a entrada e saída do que está acontecendo e já tenta fazer alguma coisa, porque aquele começo de prova é uma loucura mesmo. Mas, à medida que o relógio é passando e aquela poeira inicial, né, a largada, a poeira da largada vai assentando, é interessante você também começar a ler os enunciados com mais cautela. Segunda coisa, que eu falei, né, então, interpretar o problema é importante, e a segunda coisa é você elaborar a solução. Elaboração não significa implementar, não significa codificar. Claro que para problemas muito simples, como esses problemas que a gente vai abordar aqui na hora júnior, né, a gente geralmente já vai elaborar a solução assim instantaneamente, às vezes só comentar sobre ela e já vai implementar, porque a solução é realmente muito simples. Mas para problemas minimamente elaborados, assim, um nívelzinho acima do muito básico, a solução já vai exigir um esforço no papel, tá? E é muito importante que quando você vai codar alguma coisa, tá, para Moisés, tá para mais alguém? Eu estou com a internet bem instável hoje. Então, se estiver travando, eu peço desculpas. Tá travando para mais alguém, além do Moisés? Aqui também. Tá travando bastante para mim também. Para mim também. Ixi, então é a minha internet, galera. Sorry. A internet é boa, mas às vezes não. Exceto quando ela não é. A internet é boa, exceto quando ela não é. Acho que hoje é um dos dias do exceto quando ela não é. E às vezes dá alguns problemas. Deu uma tempestade, um ventão. Mas acho que foi o suficiente para comprometer. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A primeira parte da oficina já foi complicada também, né? O Fernando caiu luz na casa dele, enfim. Essas coisas acontecem, infelizmente, né? Beleza. Então, a gente sempre fala, né? Elabora claramente a solução do problema na sua cabeça. Às vezes, sua cabeça é insuficiente, às vezes precisa de um papel e caneta, mas elaborar a solução para um problema computacional é diferente de implementar essa solução. Implementar a solução é a terceira etapa, que é quando você vai, de fato, codificar a solução, que é quando, de fato, você vai pegar a solução que você tem e vai transformar, vai escrever essa solução em código. Mas você não escreve uma linha de código se você não tem a solução. Porque você vai estar perdendo tempo, você vai estar ocupando a máquina é um recurso muito precioso na competição, porque os 3 integrantes têm uma máquina só para usar, então você tem que valorizar muito o tempo da máquina. Né? Você não fica ali batendo cabeça num código que não está dando certo. Se você tentou submissão, não deu certo, cara, tá, faça alguns testes ali, aproveita se a máquina está com você, né, para explorar alguma coisa ou outra, fazer alguns testes, mas assim, qualquer coisa, cai fora da máquina, manda imprimir o código, vocês têm esse recurso da impressão do código na competição, você pode mandar imprimir quantos códigos você quiser, quantas vezes você quiser um código até. Então, manda imprimir o código e vai para o papel tentar analisar teu código, fazer um teste de mesa, fazer exemplos na mão, para liberar a máquina para um outro colega seu que queira usar a máquina para passar algum outro problema. Tá? Então, tempo de máquina é precioso e você não vai desperdiçar tempo de máquina implementando uma solução que você não tem um problema. Então, primeiro você tem a solução, depois você coda. Isso vale para maratona, isso vale para a vida. Tá? Você não faz nenhum programa numa empresa, você não faz nenhum programa na universidade, na academia, se você não tem o que programar. Se não está perfeito
Agora deu uma travada mesmo. É, aqui Voltei? também, aqui também. Voltei? Me ouvem? Sim, Opa, sim, agora sim. Tá, pessoal, Dá pra ouvir eu agora. vou, eu vou reiniciar o modem aqui. Então eu vou cair de novo. Tá. já caiu mesmo. Não deu nem tempo de reiniciar. A natureza reiniciou por ele. Retornei. Vocês me ouvem? Me veem? Sim, sim, sim. Sim, assim, professor. Oh, obrigado, obrigado. Vamos ver agora se eu vou ficar vivo até o final. Bom, a gente estava falando rapidinho, né, das quatro etapas. Então, primeiro, rapidinho, só para sumarizar. E a gente não perder muito tempo da hora com isso. Então, primeira etapa é você interpretar o problema. Segunda etapa é você elaborar a solução. Terceira etapa é você, então, de fato, implementar a solução. Você só implementa se você tem a solução. Você não escreve uma linha de código, você não ocupa a máquina, se você não tem a solução para o problema. Quarta etapa é você fazer a submissão. Né? É claro, você só vai submeter um código que você tem, você não submete nada que você tem. Beleza? Rapidinho aqui, eu vou pedir que quem está participando agora da nossa live presencial, da transmissão ao vivo, né? Que você venha aqui na planilha do Clube de Programação e registre a sua presença, tá? Super importante você vir aqui na... Não, assim, manda link. Matheus, você tem acesso ao Dropbox do clube? Então, se você não tem acesso a essa planilha, significa que você não está inscrito no clube, tá? Se você está inscrito no clube, você tá... Então, você tem acesso ao Dropbox, né? Quem tem acesso ao Dropbox, lá tem um arquivo chamado readme.txt. Esse arquivo readme tem o link para a planilha. Então, aí você entra lá na planilha e uma vez que você tenha editado ela alguma vez na vida,
inclusive é um dos passos necessários para você se inscrever de fato no clube, é você acessar essa planilha para preencher os dados na aba inscrição, né? A gente já falou isso nas 2 horas juniores anteriores. Peço sempre, né, que se você está entrando no clube de programação agora, você assista às horas juniores que já aconteceram. Essa é a 3ª hora júnior, então é importante você ver as horas juniores anteriores, que a gente já falou sobre todo o funcionamento do projeto, a inscrição, como é que faz e tudo. Mas basicamente o que você tem que fazer é preencher os seus dados na última linha dessa aba inscrição. Pessoal, por favor, é na última linha que você preenche seus dados. Não tente introduzir teu nome em alguma ordem aí, não altere essa planilha, tá? Aqui nas abas, que tem as abas para toda semana, aqui a gente puxa os dados lá da aba inscrição, né? Se você olhar aqui, o valor dessa célula é aba inscrição A9. Então, a gente puxa os dados lá da aba inscrição, e qualquer alteração que você faça aqui vai refletir catastroficamente para os dados dos seus colegas, para as coisas que eles fizeram e reportaram semana a semana. Então, não mexa nessa planilha, só se inscreva lá e vai preenchendo sempre a sua linha, tá? Se você algum dia quiser sair do clube, não quiser mais, quiser se desinscrever, fala comigo que eu removo você, mas não se remova, não tente se introduzir entre 2 colegas, tá? Preencha apenas as coisas da sua linha, semana a semana preencha a sua presença na oficina, né? Quem está agora assistindo, seja a gravação, não importa se é a gravação, não importa se é a transmissão ao vivo, entra aqui na aba referente à semana que começa hoje, semana de 9 de março, e marca a sua presença na oficina. Pode marcar com X, pode marcar com o que você quiser. Marque ali que você está participando da oficina, porque isso, inclusive, aqui contabiliza as horas que vão no seu certificado no final do ano, tá bom? Então, todo mundo entrando lá agora na planilha para preencher. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu quero. Oi, fala, Bruno. 2 coisas. Eu participei da oficina mais cedo, aí tem aqui presença na oficina, treino regular, BCDF, e depois tem treino júnior. De agora é no treino júnior ou é na oficina mesmo? Não, agora é presença. Se você está participando só da hora júnior ou participou da oficina inteira, não tem problema. Você marca ali presença no X. Participou da oficina, tá? Independentemente que tenha sido só da hora júnior. Aqui o treino é o treino, né? O treino é o que acontece durante a semana, que você treina com o seu time, e depois você ainda treina individualmente para passar os problemas que o seu time não conseguiu passar no simulado que vocês fizeram. Esse é o treino regular. O treino júnior, por enquanto, né, como a gente explicou nas horas júniores anteriores, a gente ainda não está recomendando a formação de times para o treino júnior. Por enquanto, vocês podem fazer individualmente mesmo, sem a necessidade de ter um simulado, de reservar uma quantidade fixa de horas para fazer os problemas. É assim, ao longo da semana vão tentando fazer os problemas. Esse é o treino júnior por enquanto. Daqui a pouco a gente começa já a estimular que vocês também formem times e usem um período fixo para fazer um simulado, né, com o seu time. Claro que não presencialmente em casa, porque a gente não recomenda as pessoas estarem presencialmente no mesmo local, mas podem se logar no Discord ou no Zoom, no Google Meet, alguma ferramenta que vocês usem para se encontrar virtualmente e fazer o treino no período fixo, simulando as condições da prova, tá? Como a gente explicou, tá bom? Então, tranquilo. De novo, tranquilo, pode falar, Bruno. É só uma sugestão. Você podia congelar aquelas 2 linhas, enfim, o cabeçalho em cima, só para quando a gente descer, conseguir ver melhor qual é a linha que a gente está preenchendo a coluna. No caso. Claro, ótima ideia. É uma boa, porque senão você desce e já não tem... Nossa, ótimo. Em algum momento da história, eu já fiz isso, mas aparentemente eu deixei de fazer. Eu imagino, algo comum de se fazer. Valeu. Obrigado, valeu. Tá feito aqui, tá congelado já. Vocês também, né, têm liberdade para alterar a planilha, claro que altera com muita consciência, para não ter problemas aí, mas eu sei que volta e meia, acho que o Fernando mesmo ajuda os colegas e coloca, aqui, por exemplo, ele colocou nessa semana, inclusive, os nomes dos problemas, assim, para ajudar, para você não ter que ir na página pegar. Então, ele até colocou link aqui, que é clicável, então ele já fez isso. Acho que foi o Fernando que fez isso, eu tenho quase certeza que foi ele, não sei.
Se foi alguma outra pessoa, peço mil desculpas por não estar dando crédito a você pelo trabalho que você teve. Por favor, mil desculpas, tá? Mas esse tipo de coisa, claro, vocês podem fazer e editar a planilha para que ela fique mais agradável, mais fácil para vocês também. Não tem problema, tá? Só realmente a questão aí de mexer muito na ordenação aí dos nomes e tal, esse tipo de coisa a gente pede cuidado. Bom, já são 17h20, a gente vai já para os problemas que serão abordados na nossa hora júnior de hoje, né? São mais 3 probleminhas. Explorando agora problemas muito simples ainda, né? Na hora júnior passada, a gente só fez um problema que imprimia algo na saída. Agora, a gente vai fazer um problema que, além de imprimir, ele tem que ler alguma coisa da entrada. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre ler coisas da entrada, imprimir coisas na saída. Claro que quem já sabe programar um pouquinho, esses problemas ainda são muito, muito elementares, e eu entendo que as horas juniores, por enquanto, estejam um pouco entediantes e maçantes. Calma, tá? A partir da semana que vem, as coisas já não vão mais ficar tão entediantes e maçantes, vocês vão ver que as coisas vão escalar meio rapidinho, então fica com a gente que logo o clube vai ficar interessante para você, e é importante você ficar com a gente para que quando as coisas escalem até talvez acima do seu nível ou acima do seu conhecimento, né, você venha com a gente e não se perca, né, que tudo que a gente não quer é que ninguém se perca. Então, esse problema aqui, lembrando, já falei isso várias vezes, torno a falar, o enunciado do problema aqui está em inglês, mas no URI a gente tem a possibilidade de ver em inglês, português e espanhol. Sempre recomendo que vocês vejam o enunciado do problema em inglês, porque a maratona, apesar da primeira fase ser em português, a final brasileira já é em inglês, e a final mundial também é em inglês, então você também treina o seu inglês para isso. Claro que no caso do URI tem alguns detalhes, né? Geralmente os autores dos problemas são brasileiros, e aí quando eles traduzem para o inglês, às vezes o inglês não é muito bom. Acontece esse tipo de coisa. O Naylor tem inglês excelente, os problemas dele acho que são ok, o inglês. Não sei. Mas, bom, eu já conversei com ele em inglês, eu sei que ele tem, já ouvi ele falando inglês também, eu sei que ele tem inglês bom, para falar. Acho que eu não lembro se já, assim, né, me ative aos detalhes da escrita dele em inglês, mas certeza que ele deve ter inglês ok para escrever. Mas já vi alguns problemas no URI, de outros autores, que o inglês estava meio capenga, mas quando você lia a descrição do problema em português, estava ok, você conseguia entender, tá? Porque os autores não eram nativos do inglês. Acontece também, tá? Mas claro que na prova não vai acontecer esse tipo de problema. A prova é muito bem revisada, o comitê é muito grande, são muitas pessoas revisando a prova, então ainda que... Uma pergunta. Oi, pode falar, Moisés. Interromper. Sim, à vontade. Em relação aos problemas, você vai passar cada semana os problemas ou como vai ser? Sim, toda semana a gente tem um conjunto de problemas que são elencados para aquela oficina, né? A gente está nessas 3 semanas já fazendo essa introdução à programação competitiva, né? Com o mesmo conjunto de problemas, mas isso já vai mudar a partir da semana que vem, que vai ser cada semana um conjunto de problemas, tanto para a oficina quanto para o treino. Como na primeira parte da oficina, né? Que cada semana tem um conjunto de problemas e um conjunto para a oficina e um conjunto de problemas para o treino, tá? Os problemas sempre saem antes na página do clube, então é legal até você ler os enunciados dos problemas antes de vir para a oficina, e se você está assistindo a gravação, você pode até inclusive pausar agora para ler os enunciados, porque isso ajuda já você a pensar sobre os problemas e vir, talvez, um pouco mais preparado para acompanhar a oficina, tá bom? Beleza, Moisés? Eu tava vendo aqui no site que tá escrito do dia 2 de março até o 8. Daí tem um monte de problemas aqui, mas eu não sei se... Mas esses são do treino, não da oficina. Tá. Tem oficinas, treinos. Treinos são os problemas que vocês têm que fazer durante a semana. Né? Então, novamente, a gente explicou nas horas juniores anteriores como é que funciona o clube, o que são as oficinas, o que são os treinos, daí dá uma olhada lá para entender bem como fazer o treino, né? Como montar um time, porque você vai ter toda semana uma lista de problemas para fazer para o treino, né? Que inicialmente você faz individualmente, mas daqui a pouco já é interessante começar a montar um time para treinar, simulando mesmo as condições da competição, tá ok? Entendi. Obrigado. Então, claro,
beleza. É claro que cada um participa do clube conforme a sua disponibilidade e seus interesses, às vezes, né, alguns não vão ter disponibilidade para fazer o treino inteiro, mas aquilo que você conseguir fazer do treino já é um lucro, já é legal. É claro que quem de fato quer competir na maratona de programação sério, né, quem almeja aí uma carreira de sucesso na maratona de programação, o ideal é gabaritar o treino, né, é levar a sério mesmo. A gente percebe que as pessoas que vão muito bem na maratona de programação são pessoas, assim, que treinam hard mesmo, treinam várias horas por dia, passando problemas, participando de contests, e por isso as pessoas chegam na competição afiadas. A maratona é uma competição muito meritocrática mesmo. Eu acho que é uma competição em que realmente a meritocracia, assim, é clara, no sentido de que quem está mais preparado, quem treinou mais, quem estudou mais, vai melhor mesmo. Não tem muitas surpresas, não tem muitos milagres, assim. Então, vai de você, de saber quais são os seus objetivos. Você está aqui só para aprender, só para praticar, beleza, então você sabe a sua disponibilidade, você sabe seus objetivos, ou estou aqui porque realmente quero competir na maratona de programação, quero ter uma carreira de sucesso, posso participar 5 anos, então quero no meu 5º ano chegar na final mundial do ICPC, sei que isso vai abrir portas para mim bem legais em grandes empresas, tipo Google, IBM, Microsoft, Facebook. Então, você coloca isso como objetivo da tua vida, você vai traçar teu planejamento, todo o teu, cercar, né, as suas condições para chegar lá. Então, vai aí, fica a critério de vocês, tá? Sei que cada um tem sua realidade, algumas pessoas trabalham, né, mas eu tive um ex-aluno, por exemplo, que fazia a graduação, trabalhava 40 horas semanais, e foi super bem no curso, né, ele foi super bem também na competição, e por ter ido super bem na maratona de programação, hoje ele trabalha numa grande empresa em São Paulo, com um excelente salário, uma carreira bem legal, por ter ido bem na maratona, ele conseguiu essa oportunidade e tá bem lá. Então, assim, vai também, né, de como você se gerencia para ir atrás dos seus objetivos. Voltando aqui para esse problema, né, o Extremely Basic. Então, o que o problema pede, tá? Eu não vou ler o enunciado do problema todo, né, mas eu vou já meio que dedurar, vou pular a parte da interpretação, né, vou dizer o que o problema pede. A gente vai fazer assim, geralmente, na oficina. São raras as vezes que a gente faz a leitura do problema, né, geralmente porque a gente espera já que a leitura tenha sido feita antes da oficina começar, tá? Aqui a gente tem que ler 2 valores que são inteiros, né, inteiros, tem que prestar atenção nessas palavrinhas, tá? E a gente tem que imprimir uma frase que é x igual àquele valor inteiro. Muito importante. Você tem que imprimir exatamente a saída que o teu programa fornece, tem que seguir rigorosamente o formato que é especificado. Então aqui está o x maiúsculo, tem que ser x maiúsculo, não pode ser x minúsculo. Não tem ponto no final, não pode ter ponto no final. Tá? Tem que ter um espaço, ó, entre o x e o igual, tem que ter um espaço entre o igual e o número, e assim vai. Certo? Você tem que seguir rigorosamente o formato. Você não pode imprimir outras coisas na saída que não aquilo que está sendo especificado. Então, às vezes, quando a gente está aprendendo a programar, dependendo do professor que a gente pega, os caras ensinam a gente a, sei lá, a tentar forjar uma interface artificial em programas que são do tipo processamento de entrada e impressão de saída, e aí você tem que forjar uma interface do tipo, imprima, ou digite um número, aí fica o cursorzinho lá piscando para o usuário digitar um número, né? Essas coisinhas definitivamente não são o tipo de programa que a gente faz aqui no clube de programação, não é o tipo de programa que a gente faz em programação competitiva. Geralmente, tipicamente, existem exceções, os programas são, você lê uma entrada, você imprime uma saída, ponto. Tá? Como são vários programas profissionais que a gente encontra, por exemplo, no Unix, né? No Unix você vai compilar um programa, você vai usar um GCC, um G++, você vai informar G++, o nome do arquivo, e se a compilação ocorrer perfeita, sem nada de errado, o que vai ser impresso na tela? Nada. Porque não vai ser impresso absolutamente nada no terminal. E é o que a gente quer dos programas, que eles sejam minimalistas, que eles não fiquem enchendo de informação, de lixo, na saída que não interessa para nada, né? A gente espera que o compilador compile. Você manda compilar, não falou nada é porque compilou. Você vai listar o diretório, vai dar ls, você vai ver o código executável lá. Tá? Então,
É claro que interface, design de interface, interação, humano computador, tudo isso tem a sua relevância, tem o seu papel muito importante para desenvolvimento de software, mas aqui no Clube a gente trabalha com programação. Programação e desenvolvimento de software são coisas não exatamente iguais, né? Aqui a gente lida com programação, que é o desenvolvimento de soluções para desafios computacionais. Temos problemas computacionais sobre os quais temos que pensar computacionalmente e elaborar uma solução para esse problema, né, através de algoritmos e estruturas de dados eficientes. Isso que a gente trabalha aqui em programação. O Clube é um clube de programação e a programação competitiva nos fornece a oportunidade de trabalhar essas coisas bem. Já desenvolvimento de software vai lidar com outras coisas, vai lidar com gerência de projetos, com interface, com todas essas coisas que são importantes também, né, mas que não é o foco nosso aqui no Clube de Programação. É sempre bom esclarecer para quem está chegando, para quem está iniciante, para não esperar algo do clube que o clube não vai fornecer para você, tá bom? Então eu vou alternar o modo de apresentação aqui para a gente digitar o código, né? Eu nem comentei a solução, eu estou partindo direto para a terceira etapa, mas a solução é bem simples, né? Nós temos que ler aqueles dois números, nós temos que somá-los e imprimir. Essa é a solução. Às vezes a solução você pensa na cabeça mesmo, como é o caso aqui. A gente não precisa nem rascunhar nada, né? Então, como a gente já fez na hora júnior passada, aqui eu particularmente uso Emacs, esse é o meu editor de texto, o editor de texto que eu gosto. Você usa o editor de texto que você quiser, com o qual você se sente mais confortável. Existem algumas IDEs que são possibilitadas, que estão disponíveis para vocês usarem na competição. Só verifique, né, se a IDE que você está usando, a interface de desenvolvimento, né, é disponível no Maratona, porque senão você se vicia numa IDE, se habitua a usar uma IDE, que você vai chegar lá na prova e não vai ter. Então, se você entrar no site do Maratona Linux, na página do projeto, vai ter lá tudo que a distribuição tem. Maratona Linux é a distribuição que vocês usam na competição. Então, lá tem as coisas que tem, e o que não tiver lá é porque não tem. Tá? Então, as coisas simples, básicas, tipo VI, que é o Vim, na verdade, né? Ninguém usa VI de verdade, é o Vim. Ou Emacs, essas coisas, é claro que toda a distribuição Linux vai ter, e aí o Maratona Linux também tem, tá? Aqui eu vou criar um arquivo, o nome vai ser já identificando, né, a ID do problema no URI. Esse é o URI 1001.cpp, porque é um código em C++. Mesmo que, na verdade, não vai ter nada de C++ no meu código, ele vai ser um código em C puro, mas eu vou sempre salvar como CPP, né? A gente recomenda que vocês nunca submetam um código em C na maratona. Mesmo que seu código seja um código C puro, submete como C++. Falei isso na hora júnior passada, torno a enfatizar, né? E inclusão do cabeçalho, como a gente já explicou na hora júnior anterior, função main. Então, as primeiras coisas que eu faço quando escrevo um código C++ é isso aqui, C, né? Coloco o cabeçalho, int main void, return 0, que é para não esquecer, e fecho. Você não precisa escrever o código como a gente lê, linha por linha. Às vezes é melhor mesmo, você já... Eu vou abrir uma função, então já abre e já fecha, aí preenche o meio. Já abre e já fecha, preenche o meio. Às vezes o fluxo de raciocínio sai melhor fazendo esse tipo de coisa, tá? Então a gente vai ter que ter duas variáveis, A e B, conforme manda a descrição do problema, que são variáveis do tipo inteiro. Então, eu vou declarar duas variáveis do tipo inteiro. Int A, B. Essa é uma linha de declaração de variáveis. Aqui eu estou declarando duas variáveis A e B, que são do tipo int, do tipo inteiro. Ok? Para ler duas variáveis, para ler o valor dessas variáveis, eu vou usar a função scanf. Se eu colocar scanf%d, esse é o formato para ler uma variável do tipo inteiro, ok? Então, a função scanf funciona assim. Você passa para a função scanf, eu estou passando para a função scanf uma lista de argumentos, né, que são passados sempre entre parênteses. O primeiro argumento, ele vai especificar qual é o formato daquilo que você quer ler.
Então aqui eu estou dizendo, ó, scanf, eu quero ler uma coisa que é um inteiro. Tá legal? Aí o scanf vai dizer para você, beleza. E você quer que eu guarde onde esse inteiro? Ah, guarda para mim na variável A. Por que eu passo e-comercial A? Né? Por que tem que colocar esse e-comercial? Porque eu preciso dizer para o scanf o endereço onde está a variável A, para o scanf acessar esse endereço e escrever lá naquele endereço de memória o valor que ele capturar da entrada. Porque se eu só coloco A, na verdade, representa o valor da variável A. É tipo, sei lá, se a variável A já começasse com o valor 5, então eu estou passando 5 para o scanf. O que esse scanf vai fazer com 5? Na verdade, o que ele vai tentar fazer é ir no endereço 5 e tentar escrever alguma coisa lá. E provavelmente não vai nem conseguir, porque vai ser, possivelmente, 5, vai ser um endereço de memória inválido, que não pode ser acessado, e é capaz ainda do programa tomar uma falha de segmentação. Né? O programa vai ser abortado pelo sistema operacional por tentar executar uma operação inválida. Então, a gente não passa a variável, o valor da variável para o scanf. A gente tem que passar o endereço da variável para o scanf poder acessar esse endereço e escrever lá o valor que ele conseguir capturar da entrada. Então aqui ele vai capturar o valor da entrada e escrever na variável A. Se eu quero também capturar o valor da entrada e capturar e gravar na variável B, scanf, %D, e comercial B. Eu posso, inclusive, fazer as duas leituras do mesmo scanf. Porque o primeiro argumento, que é esse argumento que está entre aspas duplas, especifica tudo que eu quero ler. Então, eu quero ler scanf, 2 valores inteiros. Um valor inteiro, outro valor inteiro. Você vai dizer para mim, mas ali na descrição do problema não é um espaço que separa os 2 valores inteiros. Ali é uma quebra de linha. Não faz diferença. O espaço aqui, quando eu especifico para o scanf, ele apenas diz para o scanf que o que vai ter entre os 2 valores inteiros é um ou mais caracteres brancos. Caractere branco pode ser espaço, pode ser tabulação, pode ser quebra de linha. Então, por causa desse espaço, o scanf vai ficar passando tudo que for caractere branco até tentar casar a entrada que ele está processando com o próximo valor inteiro. E aí, os demais argumentos, que eu separo todos eles sempre com vírgula, né, os demais argumentos que eu passo para a função, listam os endereços que o scanf tem que acessar para escrever os valores que ele capturou de acordo com o formato especificado no primeiro argumento. E esses endereços sempre na mesma ordem em que eles aparecem lá. Então, aqui eu vou colocar e-comercial B, eu sei então que o primeiro valor inteiro que o scanf capturar, ele vai gravar em A, o segundo valor inteiro vai gravar em B. Aí, o problema pede para a gente criar também uma variável x, ler essa variável x e imprimir, gravar em x a soma dos valores das variáveis A e B e imprimir a variável x no formato especificado. Então eu vou ter aqui também uma variável x, e vou fazer x recebe A mais B. Né? Importante, né? Quando a gente lê código, isso aqui a gente lê como recebe, não igual. Tá? A gente sempre lê como recebe. X recebe A mais B, porque é o que está acontecendo. Isso aqui é uma operação de atribuição. Quer dizer, o valor da direita da atribuição é processado primeiro, e por último, né, essa operação de mais, ela tem precedência sobre o operador de atribuição. Então, primeiro é executado a soma dos valores das variáveis A e B. Veja que aqui me interessam os valores que estão gravados nessas variáveis. Né? Variáveis são como caixinhas pretas mesmo, onde a gente guarda coisas. Esse é o conceito de variável. Então, eu tenho lá uma caixinha A, uma caixinha B. Eu gravei em A um valor que eu capturei da entrada, gravei em B um valor que eu capturei da entrada. Agora o que eu quero é pegar esses valores mesmo, os valores que estão gravados nas variáveis A e B, e somar. E tendo-o somado, eu vou então atribuir o resultado dessa soma para a variável x. Então, na caixinha correspondente à variável x, está gravado o valor da soma de A com B. Aí eu posso imprimir
Então, a variável x, imprimo com x, recebe não, ali estou imprimindo para o mundo exterior, aqui igual tem sentido de igual mesmo, né? X igual, a função printf, né, também funciona no mesmo esquema, basicamente, da função scanf. Primeiro eu especifico o formato, tá? Então, printf, print de imprimir, né? Scanf de escanear. Então, primeiro eu especifico o formato daquilo que eu vou imprimir, e eu quero imprimir, então, a letra X, maiúscula, um espaço, um igual, outro espaço, e aí, %d, né, que vai especificar que o que vai ser impresso é um valor inteiro. Tá, mas qual é o valor inteiro? Então, por isso eu ponho uma vírgula aqui e passo mais um argumento para a função printf, e esse argumento é o valor da variável x. Veja que agora me interessa o valor da variável x, é o valor que está gravado na variável x, não o endereço dessa variável, por isso que não vem um e-comercial aqui. Beleza? Super, super importante. Toda linha que a gente imprime na saída, a gente precisa finalizar. O que é finalizar uma linha? É colocar um contra/n, como a gente já explicou na hora júnior anterior, quando fizemos o programa que imprimia Hello World na saída padrão. Okay? Então, contra/n finaliza a linha. Quer dizer que se houvesse mais coisas depois para serem impressas, essas coisas seriam impressas na linha de baixo. Ok? Então, contra/n é o caractere fim de linha. Ele finaliza uma linha, toda linha tem que ser finalizada. Muito bem, salvei aqui o código, agora eu vou compilar esse código. Para compilar, no terminal, G++, né, sempre compile com G++, mesmo que seja um código em C. Claro, né, se é um código em C, C++, se é um código em Python, aí você não vai compilar com G++, né? Se é um código em Python, você vai rodar no Python. Se é Kotlin, você vai tratar como um código Kotlin tem que ser tratado, enfim. Mas aqui é C, C++, então G++. E aí, o nome do código, né? A gente pelo menos recomenda as flags de compilação -wall, para mostrar todos, all, os warnings, né? Então, dos warnings eu quero ver todos. Então, W maiúsculo, ALL minúsculo, menos Ozão, isso é um O, não é um zero, é menos Ozão 2, que especifica o parâmetro de otimização do binário executável que vai ser produzido pelo compilador. Então, eu tenho um código-fonte, que foi escrito numa linguagem de programação, e esse código-fonte vai ser compilado, e vai ser produzido um binário executável, né? Um programa que dá para executar, que dá para rodar. E esse programa eu tô querendo que o binário executável produzido leve em consideração o parâmetro de otimização O2 do G++, do GCC. E por que essas flags? Pelo menos, né, para eu ter noção daquilo que possivelmente possa estar dando de errado no meu código. E O2, porque esse parâmetro é importante para o tipo do binário executável que vai ser gerado, a qualidade dele, a eficiência dele, e porque essa flag também é usada quando os juízes compilam os nossos códigos que a gente submete na prova. Então é importante a gente ter uma noção de que tipo de programa o nosso código vai estar gerando lá para os juízes e como esse código vai ser avaliado. Eu compilei, ele mostrou um warning, né? Ele mostrou o warning da função scanf, né? Está dizendo que eu estou ignorando o valor de retorno da função scanf. E eu estou mesmo, e estou nem aí. Porque a função scanf, a princípio, né, a rigor, ela retorna um valor, esse valor é o número de coisas que ela conseguiu ler. Então a gente saberia que se eu pegasse o valor de retorno dessa função scanf e gravasse uma variável, por exemplo, x recebe scanf, então aqui em x seria atribuído o valor 2, porque eu sei que duas coisas a função scanf conseguiu ler com sucesso. Mas esse valor não interessa para nada. Então por isso que eu nem peguei esse valor. E aí, como eu não peguei, o compilador está reclamando, ó, você está ignorando, mas é só um warning. Então eu estou ignorando solenemente também. Ele está dizendo que eu estou ignorando solenemente o resultado da função scanf, eu estou dizendo que eu estou ignorando solenemente o que o computador está falando que eu estou ignorando solenemente, tá? Mas, tipicamente, outros tipos de warnings a gente tem que olhar com mais cautela.
ok? Porque eles podem nos informar sobre eventuais bugs que a gente introduziu no nosso código. ".a.out executa o código, né? O código que foi gerado, o programa que foi gerado, se chama a.out. Você pode trocar esse nome se você quiser, mas aqui a gente só quer rodar o programa e submeter o código de uma vez. A gente não se preocupa muito em alterar o nome do programa. Tá? ".barra é para executar esse programa, né, no diretório corrente, no diretório ponto, que é o diretório corrente. Então, a.out vai executar esse programa. Olha lá, o programa está com o cursor piscando, porque ele está esperando que eu alimente a entrada padrão com 2 valores. E eu vou alimentar com os mesmos valores que são passados ali na descrição do problema. Então, 10 e 9. 10, 9. E aí o programa imprimiu na saída x igual a 19, que é a resposta. Vou rodar o programa mais uma vez. Vou colocar menos 10 com 4. X igual a menos 6, que também é a resposta. Vou colocar 15 com menos 7, e o programa vai imprimir x igual a 8, que é a resposta. Veja que aqui, tanto a entrada padrão, quanto a saída padrão, estão sendo alimentadas do e para o próprio terminal. Né? A gente está executando o programa no terminal e alimentando a entrada no próprio terminal e vendo a saída que o programa está imprimindo no próprio terminal. A gente poderia fazer um redirecionamento de entrada padrão e também um redirecionamento de saída padrão, para que ao invés de capturar os dados do terminal, que eu for digitando, o programa lesse esses dados de um arquivo. Veja que o programa, na verdade, nem vai perceber se ele está lendo os valores do terminal ou de um arquivo. Esse redirecionamento quem faz é o sistema operacional. É o sistema operacional que vai saber que está mandando os dados para o programa, vai fazer essa interface, né, de mandar os dados para o programa, não do terminal, mas de um arquivo. O programa não vai enxergar isso. E se eu quiser, eu ainda também posso redirecionar a saída do programa para um outro arquivo. Tá? Não para o mesmo arquivo, né? A gente não faça isso, porque isso não vai dar bom. Mas, assim, tipicamente, um arquivo de entrada, um arquivo de saída. Na maratona, geralmente, a entrada redireciona, porque a entrada, às vezes, é mais complexa, são vários valores, e aí é mais cômodo para você chegar aqui na descrição do problema e só copiar os dados e colar no arquivo. Né? Você cola no arquivo e aí manda o programa rodar, tendo redirecionada a entrada a partir daquele arquivo. Isso é cômodo, isso é conveniente. A saída, ele pode imprimir onde ele quiser, e imprimir no terminal, você já vê ali e acabou. Então, é só se a saída realmente for muito grande que a gente acaba também mandando ele imprimir no arquivo. Tá? Como que eu redireciono a entrada de um arquivo? No terminal eu uso o sinal de menor. Então eu vou chamar um arquivo aqui tmp.in, que eu nem criei ainda, mas tudo bem, eu não dei enter no terminal aqui, então deixa eu rapidinho criar o arquivo tmp.in. Estou criando um arquivo novo com esse nome, de input. E aqui eu vou colocar a entrada. Na competição, você tem, ainda que se receba a prova impressa, você também lá no sistema, no Boca, né, que é o sistema de gerenciamento da prova, digamos assim, tem os PDFs de todas as questões. E então você pode pegar os PDFs, baixar e também copiar e colar os dados dos exemplos de entrada. Você não precisa digitá-los e ainda acabar cometendo um erro de digitação e as coisas darem errado, não porque o programa está errado, mas é porque você cometeu um erro na digitação dos valores, tá? Lembrando que o seu programa, quando é submetido, ele é avaliado pelos juízes automáticos por um conjunto de entradas muito maior do que os exemplos, do que os samples, do que as amostras que são exibidas na descrição do problema. Então aqui tem esse arquivo que eu criei, salvei, coloquei ali os valores 10 com 9. Então quando eu coloco ./a.out, sinal de menor, quer dizer, estou redirecionando a entrada para esse programa a partir do arquivo tmp.in. Dei enter, aí apenas a saída foi exibida no terminal, porque a entrada foi redirecionada de um arquivo. Se eu quiser redirecionar também a saída, eu uso o sinal agora de maior. Então ele vai redirecionar a saída para o arquivo, por exemplo, tmp.out.
que ele vai criar esse arquivo tmp.out e vai redirecionar para lá a saída. Agora, no terminal não é impresso mais nada. E se eu mando exibir o conteúdo do arquivo, e para exibir o conteúdo de um arquivo eu posso usar, por exemplo, o comando cat, né? tmp.out, então está lá, x igual a 19. Ou se eu abrir o arquivo aqui também, né? tmp.out, está lá, x igual a 19. É o que foi escrito no arquivo pelo programa, e o programa nem sabe que leu de um arquivo ou escreveu no arquivo, porque quem faz essa interface é o sistema operacional. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a esse programa, pessoal? Ao procedimento de compilar, de testar, de redirecionar, entrada, arquivo? Alguém tem algo para falar sobre isso? Não? Tranquilo? Legal? Vamos então para o próximo problema. Próximo problema é o URI 1002. Ah, detalhe, eu compilei, mas a gente não submeteu. A coisa mais importante, que é ganhar o balão, a gente não fez. Vamos ganhar o balão, né? A gente quer balão. Então, submeter o código lá no Online Judge, né? Pegar o código, copiar e colar aqui no portal. Aí eu posso clicar em Submit, para submeter, e eu desloguei da conta, que legal, hein? De novo, vamos lá. Importante, né? Professor, Oi, pode falar. só uma dúvida. Tem que usar a conta da UTF, o e-mail da UTF, ou pode ser qualquer Você um? usa a conta que você quiser, tá? Isso fica a cargo de você. Beleza? A sua conta no URI não precisa ser do e-mail da UTF, não. Aqui eu usei a linguagem C++ 17, né? Se você usa C++, coloque já o C++ 17, ainda que seja um código C puro, e vou fazer a submissão clicando em Submit. Aí os juízes automáticos, robôs, estão avaliando e aceitaram o meu código. Quer dizer que ele passou em todos os casos de teste, né? Para cada entrada secreta que os juízes têm, o meu programa produziu exatamente a saída que era esperada, então meu código foi aceito. E também não estourou o tempo que tinha para fazer o serviço, por isso eu recebi um accepted. Ganhei balão, ok? Dúvidas, perguntas? Não? Bruno, tranquilo? Tranquilo, professor. Desculpa, eu tinha esquecido de desligar. Imagine. Não, à vontade, tranquilo, sossegado. Vamos aqui, então, para o URI 1002, nesses 10 últimos minutos aí da oficina, mas agora tranquilo, porque as coisas que eu tinha para falar, eu já falei, os próximos 2 problemas são bem similares ao anterior. Este problema, a gente tem que ler um valor. Só que agora esse valor não é mais inteiro. Ele é um valor de ponto flutuante. Quer dizer que ele tem é um valor não inteiro. Tá? Eu não vou falar real, porque não existe representação de todos os reais computacionalmente, né? A gente não representa, não tem como cada número real que existe ser representado de modo único computacionalmente. Isso é impossível. Mas a gente tem, então, um valor de ponto flutuante, né, que representa um valor não inteiro, que é o que a gente vai ter que capturar da entrada. E o que a gente tem que imprimir é a área da circunferência definida pelo raio de valor igual ao valor que foi lido. Então, lendo 2, que é o valor do meu raio, eu tenho que imprimir A igual, e aí o valor de ponto flutuante que corresponde à área, né, usando a fórmula πr², só que não usando o valor de π mesmo, e sim um valor aproximado que é fornecido aqui pelo entrada do problema, que é 3.14159. Então, vamos fazer esse código aqui. Esse é o URI 1002.cpp, aquele cabeçalho padrãozinho, que a gente sempre tem. Aqui, então, eu tenho um valor de raio, mas esse valor de raio não é mais int, ele é um valor de ponto flutuante. Ponto flutuante, em C, C++, é double. Tá? Nunca usem o tipo float, nem em programação competitiva, nem na vida real. Exceto se você está trabalhando com algumas bibliotecas gráficas bem específicas, cujas funções exigem float, quer dizer, exceto se alguém está te obrigando a usar float, aí você usa float. Se não, você usa double. Float é muito ruim.
você tem muito pouca precisão para trabalhar com ponto flutuante em 32 bits, tá? Então, o Double usa 64 bits, ok. Você tem muito mais segurança no valor, nos valores que estão sendo armazenados ali. Senão os erros de precisão começam a ficar absurdos, ainda mais se os números começam a crescer um pouquinho, e aí o programa começa a dar muito errado. Então, sempre Double. Tanto é que, por padrão, quando você consulta as funções básicas da biblioteca math.h, inclusive eu não tornei o modo de apresentação aqui. Tem a biblioteca math.h, que é a biblioteca que implementa a maioria das funções matemáticas que a gente usa, por exemplo, raiz quadrada, essas coisinhas assim. E por padrão, essas funções são funções que trabalham com double, não com float. Elas têm uma versão para float, mas a versão de vitrine da função, tipo a função sqrt, é uma função que recebe um double, por exemplo, um double x, e retorna um outro valor double y, tá? Então, double é o que a gente usa para números de ponto flutuante. Aqui eu vou ler um número de ponto flutuante. Para ler um número de ponto flutuante, eu uso o formato %LF. LF é para ler um número de ponto flutuante double, de precisão dupla. Passo o endereço da variável R para que o programa capture esse valor de ponto flutuante e armazene no endereço da variável R. Né? Acesse esse endereço, o endereço da variável R, e grave lá o valor que for capturado. Aí eu preciso, né, calcular a área. A área A. A área A vai receber que valor? πr ao quadrado, usando aquele valor de π que está sendo especificado, né, 3.14159, vezes r ao quadrado. R ao quadrado é r vezes r, ok? Não façam isso aqui não é r ao quadrado, isso aqui é r short bit a bit 2, não tem nada a ver com r ao quadrado, tá? A gente não tem chapéuzinho para exponenciação. R ao quadrado é r vezes r. Até existe uma função pow, né, de power, então seria pow, para não ser correto, para fazer exponenciação, mas a gente também não recomenda usar essa função, exceto em contextos bem específicos. Rolou uma discussão sobre a função pow lá no grupo do Telegram essa semana, então quem quiser ver a discussão lá, a gente não usa ela, exceto se a gente realmente tem que usar, tá? Mas, oi, pode falar. Foi eu que perguntei essa questão ali. Como é que seria com o for? Com o laço for, como é que seria? Com laço? A gente não vai trabalhar laço hoje, tá? Aqui na Hora Júnior a gente vai trabalhar laço daqui 2 semanas. Semana que vem a gente vai trabalhar condicionais, if, e com for, daqui 2 semanas a gente vai trabalhar laço. Tá bom, Moisés? Tá bom, então. Beleza. Então, aqui é r vezes r, porque é r ao quadrado, r vezes r 2 vezes. Estou com o meu tempo acabando, mas tudo bem. Rapidinho aqui. Vou imprimir o valor da área A, de novo, né, o formato %LF, mas aqui tem um detalhe. O problema pede para que a gente imprima o valor da área com 4 casas decimais de precisão. Se eu não coloco nada, ele vai imprimir com 6 casas decimais. Então, para especificar que eu quero 4 casas decimais após o ponto, eu coloco ponto 4. Ponto 4 entre o % e o LF. Aí ele vai imprimir 4 casas decimais. Só que não é só o valor que eu tenho que imprimir, né? Eu tenho que imprimir azão igual e aí o valor. É o que o problema está pedindo. Rapidinho aqui, vamos compilar. Compilar, testar, submeter. E eu peço a licença de vocês para 5 minutinhos a mais, para eu só fazer outro probleminha. Eu realmente não vou me delongar. Só para a gente vencer mesmo o probleminha que foi preparado para hoje. Então aqui, se eu colocar, vou fazer só para a primeira entrada ali, ó, 2,
Ele vai imprimir A igual o valor que tem que imprimir, né? 100.64 é o valor que tem que imprimir, 150 é o valor que tem que imprimir, tá? Então, vamos submeter o código. A gente já compilou, já testou, já se sente seguro para fazer a submissão, né? É sempre importante compilar e testar. Você não gasta muitos segundos para fazer isso. Não vale a pena arriscar, às vezes por besteira, por questão de segundos, tentar economizar e você acabar submetendo um código que toma um erro de compilação. E aí tu tiver penalizado na prova com 20 minutos de penalidade, o que vai pesar muito mais lá no placar do que alguns segundos, que não faria muita diferença, tá? Passou o problema, vamos para o problema 103, rapidinho. No 103, a gente tem que, de novo, ler os valores e imprimir a soma aqui. Quer dizer, não tem nada de muito diferente do que a gente fez no 1001. Eu só vou fazer uma coisa especial aqui, nesse problema. Eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz no 1001, para chamar atenção para um detalhe. E é por isso que eu coloquei esse problema na oficina, na nossa hora júnior. Então, de novo, tenho duas variáveis A e B que eu vou capturar, para as quais vou capturar valores utilizando a função scanf. Desse jeito aqui, certo? Ao invés de eu criar uma variável x, atribuir à variável x o valor da soma de A com B e imprimir, como o problema pede ali, né? Soma igual %d, e aí colocar x. Ao invés de fazer isso, eu vou apenas com as próprias variáveis A e B, já que o que eu quero imprimir é só a soma mesmo delas. Essa fórmula A mais B, eu não preciso atribuir para uma variável x intermediária e aí imprimir o valor dessa variável x. Eu posso colocar direto aqui A mais B no próprio printf. E aí o que eu estou passando para o printf, o que vai ser passado para o printf vai ser o resultado dessa operação. Então, primeiro vai ser executada essa operação, A mais B, isso vai ter precedência, e o resultado dessa operação vai ser passado como segundo argumento da função printf. O printf vai receber dois argumentos. O primeiro especifica o formato, como nesse formato tem um valor inteiro, então o printf vai perguntar, tá, mas qual o valor inteiro que é para imprimir aqui? Aí o segundo argumento diz, é este valor aqui, que é o valor que já foi calculado, né, pelo resultado da operação de soma de A com B. Então, assim, a gente não precisa de uma variável intermediária para receber o resultado da soma. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao que eu fiz aqui? Não? Eu acho que eu estou compartilhando o meu screen todo, né? Eu não alternei o modo de apresentação. Ficou legível o código ali? Porque eu geralmente alterno o modo de apresentação para ficar mais legível. Ficou legível? Ficou sim, professor. E dá para a gente dar zoom. Ah, legal. Legal, tá bom. Obrigado pelo feedback aí. Então eu já vou direto compilar ele aqui. Esse é o 1003, né, com umas flags que a gente sempre usa. E vou executar no terminal mesmo, né? Se é pouca coisa que eu tenho que digitar, nem vou colocar no arquivo. Então, 30 com 10, soma 40, menos 30. Professor... Oi, pode falar. Opa, só um detalhe, desculpa. Oi, pode falar. Eu estou olhando aqui o site do clube, programação, e não está o URI 1003, está o 1013. É outro que está listado lá. Opa, então houve uma confusão da minha parte aí. Deixa eu ver só qual que era o 1013. É um que é para calcular A mais B mais o módulo da diferença. Sim. Não, tudo bem. Eu começo a oficina, a hora júnior da semana que vem com esse problema aqui. Ele vai até servir um propósito inesperadamente legal na oficina que vem, porque a oficina que vem é sobre if. E apesar desse problema não envolver if, ele também poderia ser feito com if, e eu comento, inclusive, as duas soluções para esse problema. Vai ser legal. Até foi bom que a gente não fez. Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado. Nada. Então, aqui já vou submeter o código.
E na submissão, o código passou. Tá? Os 3 códigos vão estar já no nosso Dropbox. Todo mundo pode ver lá. Sempre os meus códigos vocês acham com sufixos atesco. Então, dentro do diretório codes, tem vários códigos lá, né? Tem código de um monte de gente, porque vocês também têm que colocar lá os códigos que vocês passam, mas só os que vocês passam. E aí, os sufixos atescos são os códigos que eu faço aqui na oficina. Tá? Então, todos os códigos já vão estar lá no Dropbox para vocês estudarem, olharem, se quiserem. Tudo bem? Façam o treino júnior, quem ainda não fez esse treino, né? O treino ainda vai permanecer essa semana, mas gabaritem esse treino, que semana que vem entra um treino júnior novo para vocês. Tá bom, pessoal? A todos uma boa semana, tudo de bom. Espero que tenham gostado. Eu sei que para alguns ainda está bem elementar demais, mas fiquem tranquilos que daqui a pouco vai ficar bem legal, tá? É só a gente realmente queria começar do zero, para todo mundo vir junto, né? Então, se você nunca programou na vida, está começando a aprender, dê uma olhada nos livros que estão elencados ali no site do clube, né? Converse com os colegas, faça os códigos no URI, faça o treino, isso vai ajudar você a programar. Em suma, não tem oficina que você possa assistir, vídeo no YouTube que você possa assistir, livro que você possa ler, que vá tirar ou que vá substituir o fato de você praticar. Você só aprende a programar programando. Você só aprende a dirigir dirigindo. Você não aprende a dirigir olhando outras pessoas dirigirem. Você pode até aprender um pouco, mas você precisa dirigir, você precisa pôr a mão na massa. E com programação não é muito diferente. Você tem que praticar. E praticando você vai aprendendo. Tá bom? Boa semana, fiquem bem e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Até semana que vem. Até mais, professor. Tchau. Tchau.